Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de futebol americano. Antes de tudo, se você ainda não está inscrito, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, porque isso me ajuda pra caramba. Estamos aí a 40 inscritos de bater 1.600 no YouTube, então se você puder se inscrever, puder compartilhar, puder mostrar o meu trabalho para mais gente que acompanha o futebol americano, você vai estar ajudando bastante no meu trabalho. São 11 jogos para a gente falar nesse final de semana, então eu vou tentar ser o mais breve possível para poder falar de todos ali em um tempo igual, né? A gente sabe que teve alguns jogos que foram diferentes, né? A gente teve uma final, a gente teve aí jogos mais pegados, jogos que não foram tão pegados, mas eu vou tentar dar o mesmo nível de importância para todos eles para poder falar um pouco igual de cada um deles, beleza? Vamos começar então falando da final do Campeonato Paranaense de Futebol Americano. Tivemos aí o último campeão estadual definido, onde o Coritiba Crocodiles se sagrou 10 vezes campeão do estado do Paraná, quando venceu por 42-0 a equipe do Brown Spiders. Eu não vou negar que esse placar me surpreendeu um pouquinho. Eu achava que o Brown Spiders ofereceria uma resistência um pouco melhor, sem tirar todos os méritos dessa equipe do Coritiba Crocodiles. Mas essa equipe do Croco aparentemente se preparou ainda mais da semifinal para a final, porque foi um jogo fora de série, foi um jogo decidido no primeiro tempo, né? O primeiro tempo acabou 39-0 e a equipe do Curitiba simplesmente dominou todas as ações do primeiro ao último snap. Claro, o Bryce Pardas teve ali uma jogadinha ou outra que o ataque tentava alguma coisa diferente, a defesa conseguiu ali forçar um turnover, acho que no quarto período. Mas no geral, o Croco venceu nas três fases e venceu nas três fases em todos os jogos. Né? Venceu no ataque, venceu na defesa e venceu nos special teams. Não dá para a gente ficar falando individualmente muito dessa equipe, porque o Croco foi um coletivo muito bom que conseguiu vencer esse campeonato. Né? A gente teve ali o backfield com o Nazgûl, com o Santucci, né? Como eu falei muito desse comitê, os wide receivers. O Bernardo talvez tenha ganhado um pouco mais de destaque porque pontuou no ataque, nos special teams, mas é um conjunto da obra muito forte e o Bassani está melhorando a cada jogo, né? Ele teve para mim o melhor jogo desde que ele chegou na equipe do Crocodiles nessa final. Claro, você ainda vê alguns passezinhos um pouco altos ou que não estão na direção certa, mas isso é normal, né? Não, dificilmente ele vai ter 100% dos passes completos, mas a gente já vê uma conexão mais cedo durante o jogo, que não precisou de tanto tempo ali durante a partida para esquentar. É, Da defesa, é, é muito complicado tentar achar alguma coisa ruim numa defesa que jogou tão bem. Tomou 7 pontos só no campeonato inteiro, não tomou na final, não dava espaço para o jogo corrido. Quando o jogo aéreo acertava alguma coisa, a secundária já estava lá para fazer o tackle e acabar com a jogada. Não deu chances para o Julian tentar fazer alguma coisa correndo com a bola, não deu chances para ninguém. Né? Então realmente foi uma dominância da equipe do Croco na partida como um todo. E do Brown Spiders, eu acho que vale os parabéns por ter chegado nessa final, né? A equipe venceu ali o Paraná HP num jogão na semi, mas é um time que tem que se atentar muito a detalhes. Eu acho que detalhes são uma coisa importante para essa final. Primeiro, por erros de special team, né? A equipe teve ali dois safeties causados em bad snap de punch, aí teve dois punts que foram retornados para touchdown, um não valeu, mas seriam dois, então tem que ter atenção a isso e também atenção às faltas, né? O segundo touchdown do Croco, ele só aconteceu porque a defesa deu tiros no pé, duas faltas ali, se eu não me engano, em quarta descida, que mantiveram o ataque do Curitiba Crocodiles em campo. Então, quando a sua defesa consegue fazer o máximo esforço para parar um ataque como esse do Croco, você não pode dar tiros no pé com offside, com falta pessoal, com nada do tipo. Então, acho que esse é o maior aprendizado para essa equipe do Brown Spiders agora virando essa chavinha para o Brasileirão, né? As duas equipes estão no grupo A, então elas vão se encarar de novo ainda esse ano. Mas a equipe do Croco realmente confirmou seu favoritismo com um jogão lá no Paraná, garantindo seu 10º título estadual. Passando para o nosso próximo jogo, a gente vai falar de Santa Cruz Imortais 13, Jangadeiros 48. Primeira vitória do Jangadeiros, né? A estreia do Imortais na BFA 2023. E começando pelo Imortais,
É uma equipe que eu tinha muita dúvida, né? Se ia ter muita gente nova, se ia rodar muita coisa. E pareceu mais organizado até, talvez, do que eu imaginava em alguns aspectos. O ataque conseguiu rodar bem algumas plays, né? Teve suas jogadas explosivas para pontuar, mas claramente é um time que ainda precisa de ritmo de jogo, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta dos times que joguem no primeiro semestre, porque tem risco de lesionar e tudo mais. Eu entendo, existem bons pontos nessa discussão, mas é muito complicado quando você vai estrear num Brasileirão sem ter jogado nenhuma partida, porque você realmente fica sem ritmo. A comunicação às vezes não é a ideal, porque você não tem o treino, você não tem no treino a oportunidade de parar e ficar tentando ajustar e tudo mais, da mesma forma que no jogo, né? O jogo é muito rápido. E encaramos os Jangadeiros que mais uma vez trouxe um jogo ofensivo muito bom, né? O Tamarius se achou realmente na equipe dos Jangadeiros, né? Após a saída dele do Galo, né? Então ele jogou muito bem, um jogo muito limpo. A interceptação não foi culpa dele, né? Foi uma interceptação ali praticamente na endzone que o receiver, a bola bateu no receiver, ele ficou no ar, ele foi interceptado. Mas fora isso, um jogo praticamente perfeito do Tamarius. E o ataque como um todo jogou muito bem, né? Conseguiu correr bem com a bola, conseguiu aproveitar passes curtos, passes longos. É um ataque muito dinâmico e versátil, isso é muito bom. Usou o AJ Lee muito mais no jogo aéreo, comentei sobre isso na prévia, que eu achei que usar ele no jogo aéreo seria bem útil, né? Ele teve 2 touchdowns de passes recebidos, né? Um TD corrido, mas ele é um cara rápido, é um cara pequeno, é um cara que você consegue tirar muito quando a bola está na mão dele. Então a equipe explorou isso muito bem para pontuar nesse jogo, né? Da defesa, eu acho que a defesa dos Jangadeiros fez um papel bom, conseguiu preencher alguns espaços bem legal. Eu acho que a equipe, no primeiro touchdown, sofreu ali quando um receiver um pouco mais rápido recebeu no passe curto, então de repente trabalhar um pouco mais esse teco em campo aberto, né, evitar essas jardas pós-recepção e algumas jogadas explosivas que a equipe do Imortais conseguiu fazer, né? Então, mas no geral, o Jangadeiros trouxe um jogo muito bom, né, mais limpo do que a gente viu na estreia contra o Sergipe Redentores. Claro, eu acho que o nível da equipe também tem que ser considerado, né, quando a gente está nessa conversa. Mas foi um jogo muito bom, os Jangadeiros conseguem sua primeira vitória e depois de 33 pontos na primeira partida faz uma partida de 48. Então é uma equipe que a gente de repente tem que ficar de olho, que pode surpreender a gente aí até o final dessa fase de grupos. Continuando lá no Nordeste, agora a gente vai falar de Cavalaria 2 de Julho 6, Recife Mariners 41, né? Um jogo que eu achei que a Cavalaria poderia surpreender, mas o Recife Mariners não deu a menor chance para o azar. Trouxe um time que jogou muito mais limpo, ou seja, muito menos faltas, né? Se eu não me engano, acho que foram 70, que ainda é um número elevado, mas muito menos do que 180 que foram no último jogo. Então, um jogo muito mais limpo, é um ataque que conseguiu imprimir o seu estilo de jogo, que até falando com o próprio head coach da equipe do Mariners, é um ataque que quer jogar muito em no-huddle, é um ataque que quer jogar rápido. Então, o time terminava uma jogada em 20, 22 segundos, o próximo snap já estava acontecendo. E isso é muito bom, porque você dá pouco tempo para a defesa substituir, pouco tempo para a defesa se ajustar. E claro, você tem que estar com um ataque bem entrosado para isso acontecer. E a gente viu um time conseguindo desenvolver muito bem, né? O Fadini no comando desse ataque foi um jogo muito bom. O jogo terrestre também operou bem pra caramba, tanto com o próprio Fadini, tanto com o Adolfo, tanto com outros caras no backfield. E o Mariners conseguiu executar ali muito bem em todas as fases, né? A equipe cedeu ali um sec ou outro, mas também é normal, né? A equipe da Cavalaria tinha bons jogadores para fazer jogadas, mas esse ataque do Mariners realmente trouxe um jogo muito, muito bom, né? Eu anotei aqui para falar que o Shelley estreou, né? Mas seria injusto focar no Shelley quando todo mundo ali jogou bem naquele ataque, recebendo a bola. É, E a equipe, uma outra coisa que eu queria falar, né? Da defesa, que tirando a campanha do touchdown, jogou muito bem, forçou pick six, conteve muito bem o Cotton quando ele quis sair do pocket, fazer alguma coisa diferente. Então a defesa mais uma vez pegando o quarterback móvel e mais uma vez conseguindo limitar o ganho terrestre desse quarterback. E os special teams, é claro, eu acho que o placar talvez esconda, né? Mas quando precisou, chamou ali o field goal, conseguiu converter dois, é, teve bons retornos, conseguiu forçar ali alguns errinhos da equipe da Cavalaria. Então as três fases ali funcionando muito bem nesse jogo.
Do time da Cavalaria 2 de Julho, eu vendo o Cotton esse ano, ele parece estar jogando até com mais vontade do que ano passado, na minha opinião, né? Comparando com os 4 jogos que a gente viu da Cavalaria em 2022. Mas o ataque não está jogando bem, né? Realmente a OL não está conseguindo abrir espaços para o jogo terrestre funcionar, né? O Cotton às vezes puxa a bola, tenta fazer alguma coisa, tenta fazer um pouco de tudo ali para esse ataque andar, mas sem a OL jogando mais física, isso não vai acontecer, ainda mais considerando os adversários aí que a Cavalaria vai pegar. Então precisa trabalhar muito, muito nisso para conseguir desenvolver melhor o seu jogo, para que o quarterback consiga se soltar mais, né? Até como passador mesmo, porque algumas situações ali ele já estava tendo que improvisar, sair para os lados para ver se achava alguém livre. E a equipe teve alguns dropzinhos também quando alguns passes bons chegaram. Isso tudo acaba sendo um peso na balança, né? Quando a gente olha para o placar final, né? A defesa não fez um jogo bom, obviamente, né? Não só olhando para os pontos, mas não se adaptou a isso que o Mariners quis trazer de um ataque rápido, um ataque que se movia bastante, que trabalhava muito bem o seu relógio. A equipe da Cavalaria não conseguiu se ajustar muito bem a isso e teve algumas situações ali que conseguiu dizer alguns passes, conseguiu ali, ó, como eu falei, alguns sacks. É, a secundária estava ali pronta em alguns momentos, né? Algumas jogadas de jogo até Hessler conseguia fazer algumas paradas, mas é difícil a gente não olhar para 41 pontos, é difícil a gente não. 41 não, né? Porque teve a pick six, mas é difícil você não olhar para mais de 30 pontos e tentar focar no lado positivo, né? Eu acho que é um aprendizado também para esse time da Cavalaria, talvez esse estilo de jogo que o Mariners trouxe. E para fechar deles, né? A gente tem que falar do Irving Rodrigues, né? O Irving Rodrigues está sendo, como os americanos usam muito o termo, né? O go-to guy, né? Teve até agora os 2 touchdowns que a Cavalaria teve na competição e teve também o field goal e o extra point da equipe, né? Então, Cavalaria com 16 pontos na BFA, os 16 do Irving Rodrigues, que é um cara muito explosivo, é um cara muito rápido, é um cara que não está perdendo oportunidades quando o Cotton consegue esticar jogadas e fazer passes longos. E tem que aparecer mais gente para ajudar, né, o Irving nesse momento nessa equipe da Cavalaria. A gente teve algumas jogadas com, pelo que eu vi na transmissão, acho que é Cheetah, os running backs não estão conseguindo achar muito espaço. Então é um conjunto da obra que pode ser muito melhor, mas para esse time ser mais competitivo e conseguir ter mais envolvimento nos próximos jogos, a OL tem que aparecer mais. Esse jogo terrestre desenhado também tem que jogar melhor. Passando agora para Carrancas 3, Sergipe Redentores 0. É um jogo que me surpreendeu pelo placar. A vitória, eu não lembro se eu tinha falado do Carrancas ou Sergipe, mas uma vitória amarrada do Carrancas 3-0, com o field goal que a equipe conseguiu no segundo quarto. E não é um jogo que a gente tem tantas coisas assim para falar. A verdade é, as duas defesas jogaram muito bem, tiveram ali o famoso enverga, mas não quebra, né? Porque conseguiram parar, principalmente os running backs adversários na hora que mais importou, né? A defesa do Sergipe parando de Antacip, a defesa do Carrancas parando o Lamarco. Mas eu acho que o que define esse jogo das 2, 3 vezes que chegou próximo da endzone, o Carrancas conseguiu um field goal e a equipe do Redentores não. Né? Não dá para a gente ficar tentando desenhar muita coisa, tentar imaginar muitas coisas. A equipe do Redentores se colocou na red zone, acho que foram 3 vezes, 2 vezes na verdade, na partida, e não conseguiu pontuar, não conseguiu capitalizar, não conseguiu tirar nenhum ponto dessa situação. Né? Isso é muito complicado, ainda mais vindo de uma equipe que fez 40 pontos na sua estreia e estava jogando em casa, tudo mais. Então, acho que a gente esperava mais sim desse ataque para esse segundo jogo. O time seguiu ali rodando um pouco mais Peterson e Matheus na posição de quarterback. O Matheus jogou um pouco mais, né, mas nenhum dos dois conseguiu desenvolver um grande jogo. Né? O ataque como um todo, ele foi mais criativo, ele teve até mais janelas de oportunidades que o Carrancas, mas ele emperrou um pouco mais também na hora que mais importava. Né? E isso acabou afetando, claro, o jogo de uma forma geral. Né? Olhando aqui as situações, também tem a questão muito pontual, né? Aquele retorno no final do segundo quarto, literalmente, que não foi friendzone, que eu até deixando anotado aqui brincando que foi um crime
né? Mas a equipe do Carrancas conseguiu ali no último suspiro impedir um touchdown, que seria, claro, nesse momento, olhando para esse placar, o diferencial para uma vitória. Mas a gente fica um pouco questionando, né? Como que o ataque foi de 40 para um jogo para 0 no outro, sendo os mesmos elementos nesse ataque, rodando mais ou menos o mesmo estilo de jogadas, mas a defesa adversária jogou muito, muito bem, né? Então, falando agora um pouco da equipe do Carrancas, né? Foram 3 turnovers forçados, foi quem venceu o jogo, na verdade essa, a defesa do Carrancas foi quem trouxe esse jogo para casa e não deixou o Redentores finalizar. Mais uma vez, o Lamarco teve algumas corridas, alguns passes aconteciam legal, algumas jets ou passezinhos ali em screen funcionavam, mas a defesa estava lá na hora certa para forçar paradas, para roubar a bola e para manter o placar zerado, obviamente. Então essa defesa que já tinha jogado bem contra a Cavalaria, né, que eu tinha falado, jogou bem contra a Cavalaria, conseguiu forçar erros, não estava dando espaço para a Cavalaria, chegou contra um time que tinha feito uma grande estreia e reduziu a 0 pontos. O problema é que o seu ataque precisa acompanhar, né? O quarterback da equipe, o João Vitor, mais uma vez não fez um jogo bom, não estava num dia de conexão com os recebedores, passes muito fora da direção, alguns dropzinhos também, mas a equipe acabou, de certa forma, usando até mais do Dante Sip, porque viu que o jogo aéreo não estava funcionando. Então confiou que o running back ia conseguir, ele teve ali uma partida bem sólida, que ele foi bem utilizado, conseguiu ganhar algumas primeiras descidas ali na marra, mas a equipe não vai poder depender só dele para os jogos aqui em diante, né? O ataque, principalmente o ataque aéreo, vai ter que fluir, vai ter que jogar muito melhor, né? Então a equipe do Carrancas tem que entender muito isso, perdeu alguns jogadores por lesão já nesses primeiros 2 jogos, então vamos ver como que a equipe vai conseguir trabalhar com isso, vamos ver como é que é o depth chart dessa equipe, né? Se tem profundidade aí nesse elenco para manter uma certa qualidade. E agora a equipe as duas equipes ficam com uma campanha de 1-1, né? Depois dessa partida. E acho que é isso, né? Tô até dando uma olhadinha aqui, mas eu acho que dessa partida é isso. Vamos agora para o Ferza Petroleiro 7, Ceará Caçadores 52, né, um jogo muito, muito melhor da equipe do Caçadores depois da estreia contra o Tritões. O Joe Bradley com um jogo praticamente perfeito, né, já tinha gostado muito do que a gente viu na estreia, ele veio aí para esse segundo jogo mantendo o estilo, né, de passar muito rápido, quando precisou estender algumas jogadas ali, manteve a calma para conseguir fazer isso tudo. Mas no geral a gente pode falar do ataque como um todo, né? O ataque jogou muito bem também nessa partida. O jogo corrido apareceu, o El Garcia foi muito mais bem utilizado, teve ali seus touchdowns. O Bradley confiando muito no Heron nessas primeiras partidas, né? Talvez pela conexão que eles têm, né? Já terem jogado juntos, mas outros recebedores também foram aparecendo bem durante todo o jogo. E o Caçadores dominou a Alferza em todos os aspectos, né? Decidiu o jogo no primeiro tempo. No segundo, voltou com o time titular e continuou pontuando, continuou forçando erros, continuou trabalhando ali na pontuação. E só foi tomar alta ali da Alferza ali no quarto período, já no que a gente chama de garbage time, porque foi um jogo muito, muito bom, né? Eu trouxe aqui de anotações, né? Mas essa parte de equilíbrio ofensivo que a gente não tinha visto na estreia. A equipe vai ter que manter essa fisicalidade para todos os jogos, o que é difícil, o que é complicado, mas você não vai poder fazer isso só contra alguns times teoricamente que são mais fracos, você vai ter que fazer isso contra todos os times, né? E ainda mais depois do que a gente viu, né, entre Spectros e a equipe do Tritões, que a gente vai falar já já. A defesa, né? A defesa, dessa vez lidando com o quarterback móvel, conseguiu forçar paradas, não deu espaços para eu anotei o nome dele aqui, não deu espaços para a equipe se movimentar muito com o Lucas, né, que era o quarterback, conseguiu forçar 2 interceptações com o Kalik Bell, né, o americano que está jogando na secundária. Então foi um jogo muito, muito melhor, né, da equipe do Caçadores, e talvez o que a gente esperava um pouco mais na estreia, talvez não no volume de pontos, mas uma equipe que jogou muito bem. E da Alferza, foi um jogo que praticamente nada funcionou, né? O touchdown, como eu disse, veio no momento que a equipe já estava perdendo de muito, já estava até em Mercy Rule, se eu não estou enganado. Então, Caçadores, a gente sabe que por mais que os jogadores falem que não, né? Acaba tirando um pouco o pé já nessas situações. Mas a Alferza não tem nada a ver com isso, conseguiu a pontuação. Acho que o Lucas
sofreu muito para conseguir estender jogadas, né? Encarou uma defesa que chegava muito mais rápido nele do que a defesa do Calcaia Sabres. E a defesa da Alferza realmente foi dominada, né? Foi dominada em todos os aspectos, porque fisicamente não conseguia segurar o jogo terrestre perdeu muitos tecos quando teve oportunidade, e no jogo aéreo encarou um time que era muito físico e muito rápido e que atacava em todos os espaços e não conseguiu acompanhar isso, né? Então depois da vitória na estreia com Calcaia Sabres acaba sofrendo esse revés. A gente tem mais 3 jogos, né, para falar de BFA. Vamos falar de Almirantes 14 e Estepos 7. Né, um jogo que rolou pela Conferência Sul, né, o Almirantes estreando na competição. E o que eu vou falar, para mim, é uma grande verdade. Né, e isso não é tirando mérito das duas equipes que venceram a equipe do Estepos, nem nada do tipo. Mas o Estepos estava... A verdade é que o Estepos não é 2-0 na BFA hoje por detalhes. Né? O Estepos fez jogos muito limpos na defesa, o ataque errou pouco, né, entre esses 2 jogos, mas os poucos erros que a equipe teve foram que custaram em jogos apertados contra equipes experientes. Né? Perdeu ali para Santa Maria por 21-14 e perde agora para o Almirantes por 14-7. Então, se a gente olha para os 2 jogos, vê que foram detalhezinhos que custaram aí para essa equipe, que teoricamente é uma equipe que tem muitos caras novos ou caras que ainda estão se desenvolvendo, mas que já traz um jogo muito bom, né? Traz um jogo muito físico, né? Mais uma vez, o Caião que está treinando essa equipe está fazendo um trabalho muito, muito bom. O ataque varia bastante com o Bruno ali na posição de quarterback, corre de diversas formas, tem conceitos ali de passe que acabam variando um pouco, que tem seus momentos, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso no aspecto do que foi derradeiro para a vitória do Almirantes, mas é um time muito interessante, é um time muito interessante de ver jogar. Mas falando do Almirantes para começar, né, primeiro falar o óbvio, né? Os special teams foram cruciais para a vitória da equipe. Primeiro, pelo TD de retorno do Irving, né, na primeira jogada do segundo tempo, né, onde empatou, e ter se beneficiado ali do erro de punch da equipe do Estepos, né, que começou uma campanha em ótima posição de campo ali no terceiro período, se eu não estou enganado, ou já era quarto período, acho que era terceiro ainda, que conseguiu se beneficiar de um punch ruim, começou a campanha no campo de ataque e foi para a endzone com o Carrara, né? Mas a gente tem que olhar para esse ataque como um todo e ver que faltou muita coisa, principalmente no jogo aéreo. Né? No primeiro tempo o ataque não apareceu, né? O Carrara não conseguiu se desenvolver como passador, nem como corredor, nem como improvisador, porque a defesa estava muito bem postada, estava fazendo jogadas, estava atrapalhando. Né? Então é um ataque que tem que melhorar muito do que a gente viu nesse primeiro jogo. Claro, era a estreia, então a gente via algumas coisas talvez que a equipe estava testando para ver o que ia conseguir rodar ou não junto com esse ataque. E também tem que dar um mérito para a defesa, né? A defesa que tomou o touchdown ali numa campanha de campo curto, após uma das 2 interceptações do Carrara, mas que não deu tantos espaços, né? Como eu falei, a equipe do Estepos tinha algumas boas campanhas que conseguia correr, que o Bruno soltava alguns passes, o ataque ia marchando, marchando e a defesa do Almirantes parava. Marchava, marchava, marchava e parava. E com o passar do jogo foi ajustando, 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 ajustando. E no segundo tempo deu pouquíssimos espaços. No segundo tempo teve 2 interceptações muito boas também da equipe. Né? Pareceu ali que estava jogando as 2 vezes numa cover 4, onde os caras da secundária estavam conseguindo olhar muito bem o Bruno e leram muito bem a ação que ele ia tomar e conseguiram interceptar a bola. Então um trabalho muito bom dessa defesa para garantir essa vitória. E no segundo tempo, obviamente, esse ataque conseguiu virar uma chavinha, né? Principalmente porque usou o Carrara com mais corridas desenhadas, com mais speed options, ou algumas corridinhas pelo meio, mas o jogo aéreo da equipe ainda precisa fluir mais para os próximos jogos, né? Vai encarar aí Rex, vai encarar Soldiers, então vai ter que batalhar bastante para conseguir ficar no páreo, né? Para dentro dessa Conferência Sul. E é um time que tem ali muitos caras veteranos, então eu imagino que tem potencial para isso. E da equipe do Estepos, foi como eu falei, um ataque que marchou, marchou, mas não finalizou, assim como a gente viu no primeiro jogo. O Bruno
É um menino que eu acho que tem um potencial muito grande, mas tem que também ter um pouco de calma, né? Ele vai errar, ele vai cometer erros, e tem que deixar ele trabalhar isso tudo. Também, de repente, entender ali algumas chamadas, algumas tomadas de decisões dele, né? Acho que não é nem chamadas, e sim a tomada de decisão, principalmente acho que a segunda interceptação para mim foi pior que a primeira. É, mas ele estende algumas jogadas, corre com a bola, completa alguns passes difíceis também. Então por isso que eu falo, tem que ter muita calma, tem que ter muita paciência, mas eu acho que é um jogador muito interessante para o futuro dessa equipe do Stepos. E da defesa do Stepos, acho que no primeiro tempo foi um jogo impecável. No segundo, pecou nesses ajustes do Carrara correndo mais com a bola em corridas mais desenhadas. Não que tenha aberto uma porteira, porque obviamente não foi o caso, né? Só levou um touchdown, mas a gente viu a equipe do Almirante conseguindo achar mais espaços e correndo um pouco melhor quando tinha ali a option com o seu quarterback, né? E a gente sabe que encarar quarterback com mobilidade é difícil, atrapalha bastante o plano da defesa, mas a equipe tem que se ajustar para isso quando e se encarar isso novamente nessa temporada. E eu acho que isso das duas equipes é isso. Vamos agora para o jogo da Conferência Centro-Oeste. A gente teve a vitória do Sorriso Hornets por 41-19 contra o Cuiabá Arsenal. Muita gente estava esperando para ver esse jogo, eu inclusive, e foi um grande jogo. Eu acho que o primeiro tempo foi obviamente melhor que o segundo para a equipe do Arsenal. Foi um jogo muito parelho, muito pegado, mas foi um jogo bom. Foi um jogo bom para a gente medir as forças das duas equipes. Né? O Arsenal no dia do jogo anunciou o Fletcher, né, que jogou no Hawks ano passado, e ele já chegou fazendo touchdown, passando para um touchdown. E é o cara que vai manter sua equipe na partida na grande maioria dos jogos, né? O jogador americano que consegue trazer um pouco diferente, trazer elementos um pouco diferentes para o jogo, né? O Trey Fletcher realmente ele traz isso e a gente já viu isso logo no começo. Mas a gente viu um sorriso que eu até nas minhas anotações aqui eu falei que o Heitor trouxe um pouco de Rio Preto Wilders para esse Sorriso Hornets, da equipe que tem a Bela ali como coordenadora de ataque também, né? Então os dois ali montando esse ataque que é muito rápido, é muito explosivo, é muito perigoso, que você tem corridas com quarterback, que você tem jets, que você tem passe curto, que você tem passe longo. É um ataque muito bem montado. E não é brincadeira, né? Eu particularmente senti um pouco de Rio Preto Wilders nesse ataque do Sorriso Hornets, mas o Heitor era coordenador de ataque de Rio Preto, então e deu muito certo quando ele estava lá. Então é de se imaginar que ele trouxe elementos, ainda mais quando você tem um quarterback que consegue correr com a bola, que é o caso do Caio. Então a equipe realmente fez um jogo muito bom, foi demorando ali para clicar no primeiro tempo, achar algumas oportunidades, mas uma vez que conseguiu talvez tirar até o nervoso da estreia, o ataque fluiu muito bem e conseguiu capitalizar em muitas oportunidades. Como eu falei do Caio César, né, um QB que traz versatilidade, tem um bom braço, foi esquentando com o passar do jogo, na minha opinião, né, para conseguir conectar com todos os recebedores, para tomar decisões ali de puxar a bola e resolver ele mesmo. É um outro menino também que tem que ficar de olho, né, ver que o pessoal da Tide colocou ele ali na lista do Sub-23, né, na posição de quarterback. Então, tá nas mãos certas ali para ser bem desenvolvido e acho que tem um potencial muito legal. E nesse primeiro jogo, o que ele mostrou pra gente foi muito bom, né? Da defesa, obviamente, primeira jogada da partida foi ali uma screen do running back que ganhou um caminhão de jardas, mas depois fechou a porteira e sofreu ali um field goal. 9 pontos que a equipe sofreu foram em situações de campanhas que começaram já no campo de ataque, né? Então tem que relevar isso tudo também. E foi uma equipe que foi uma defesa que foi se ajustando com o passar do jogo, né? Variava bastante no front com 3 caras na linha, depois 4, depois 5, depois 6, mas não ia todo mundo. Conseguiu gerar pressão ao Dandan com o passar do jogo e conseguiu tirar um elemento para mim que funcionou muito do Arsenal no primeiro tempo, que foram os passes com os running backs. O Igor Mota estava lá, tinha outros jogadores do backfield, mas com o passar do tempo do jogo, a equipe de Sorriso foi se ajustando, foi conseguindo corrigir essas coisinhas e roubou a bola 3 vezes, né? Então isso também fala muito sobre o jogo, né? A primeira acabou sendo ali o Dandan fazendo um passe que a bola escapou da mão dele e tudo mais, mas depois teve 2 interceptações também que foram cruciais. Então uma defesa que se ajustou bem, que trabalhou bem para se corrigir e que terminou o jogo muito melhor do que começou, né? Eu acho que isso é muito importante para um time
em qualquer aspecto do jogo, mesmo ganhando ou perdendo, mas ganhando, obviamente. Nesse caso é muito melhor. É, os special teams da equipe do Hornets, a equipe arriscou com chutinhos mais curtos, tentou fazer uma coisas diferentes. Vai ter que analisar muito bem quando fazer isso ou não, né? O Heitor é um cara que a gente já tinha visto muito nessa parte de special teams também, em outras situações, mas é uma equipe que vai ter que tomar ali algumas decisões é, com relação a isso, né? Quando vai poder arriscar mais, quando vai querer tentar tomar a bola de volta assim tão rápido o tempo todo, né? Mas falando agora do Cuiabá Arsenal, né? O Arsenal é um pouco do que a gente já sabia, né? Uma equipe que traz um pacote de veteranos misturado com um pacote de novatos, né? A gente tem caras ali como o Igor Mota e Dandan, né? O Igor Mota dobrando entre ataque e defesa, o Dandan sendo o comandante desse ataque. Trouxe o Trey Fletcher, como eu falei, um americano que pode dobrar e que você pode tirar um pouquinho de tudo dele. Mas foi um time que o Sorriso foi aprendendo a marcar, foi entendendo como jogava, foi fechando espaços e o Arsenal não conseguiu fazer mais nada no segundo tempo, né? O Dandan, eu acho que ele tem condições de ser o comandante desse ataque, obviamente, mas as duas interceptações foram interceptações ruins, né? O turnover que ele perdeu a bola é raro, né, de acontecer da forma que aconteceu, mas também é um cuidado a mais que ele tem que ter. A equipe conseguiu explorar seus running backs no primeiro tempo para correr, mas para passar a bola para eles, para achar espaços, né? O Dandan teve boas conexões ali, mas foi um ataque que não evoluiu com o passar do jogo, né? E isso talvez seja o principal problema que eu tenha visto aí durante a partida para essa equipe do Cuiabá Arsenal. É, da defesa, eu sinto que foi também um trabalho que não se adaptou ao que o Hornets trouxe, sabe? O Hornets foi desenvolvendo jogadas, foi fazendo coisas, foi sendo criativo, e a defesa não conseguiu se ajustar. Né? Uma equipe até que perdeu poucos tackles em alguns momentos ali, em algumas situações conseguiu encaixar bem, mas faltou, né? Eu acho que dos dois lados da bola faltou ajuste, faltou melhora mesmo do Arsenal com o passar da partida. Né? A gente está falando aí de uma conferência Centro-Oeste que tem um Hawks que está jogando bem, que jogou bem também na sua estreia, né? Estilo de jogo totalmente diferente, mas que jogou bem na estreia, né? Então a equipe vai ter que se ajustar bastante para os próximos jogos. Para fechar os jogos da BFA, a gente tem Fortaleza Tritões 36, João Pessoa Espectros 34. Né? Um grande, 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 grande jogo. Muita gente tinha falado desse jogo. Para mim, foi um dos melhores jogos que a gente teve esse ano. A equipe do Fortaleza Tritões jogando em casa, conseguindo ali fazer uma partida espetacular para você ganhar em detalhes, né, por 36-34 contra esse time do João Pessoa Espectros, que também é uma equipe muito boa, que também é uma equipe que a gente queria ver muito em campo, porque é um dos favoritos ao título e um dos favoritos à Conferência Nordeste, e foi um grande jogo, foi um grande, grande jogo. Os dois ataques ali jogaram muito, muito bem, conseguiram operar muito bem dos dois, com dois quarterbacks, né, que são muito bons, né, o Quentin Williams pela equipe do Tritões, né, e o Nick Rooney pela equipe do Spectros, né, Rooney estreando também, inclusive, pela equipe de João Pessoa, depois da passagem dele pelo Cruzeiro, e ele realmente é um cara diferente, né, sei que a gente tinha muita esperança, depois teve só um jogo, mas ele é um cara muito diferente. Eu acho que essa é uma das verdades que a gente tira desse jogo. Eu tinha até falado de talvez fazer um videozinho no YouTube falando de 3 verdades desse jogo. E para mim, as 3 verdades desse jogo são: o Tritões é um candidato real ao título da Conferência Nordeste e da BFA hoje. O Nick Rooney é o cara para esse ataque do João Pessoa Espectros. Ele é realmente um grande quarterback, um cara que pode e vai fazer a diferença, como a gente já viu no primeiro jogo. E a terceira verdade é que se tivesse um segundo jogo, poderia ser totalmente diferente. E eu falo isso não tirando o mérito do Fortaleza Tritões, pelo contrário, dando mérito, porque poderia ser diferente no aspecto do Tritões ganhar por mais, do Tritões sofrer menos pontos, mas também do Spectros conseguir pontuar mais, do Spectros conseguir evitar que a equipe do Tritões avançasse como avançasse, né? Porque a defesa do Spectros não deu espaços para o Tritões correr tanto com a bola, né? O Quentin teve algumas situações em que ele improvisou, que ele se desenvolveu, que ele conseguiu ganhar jardas, né? No final,
a conversão de 2 pontos que o Tritões conseguiu com o Maranhão foi mesmo com o time não correndo tão bem, e o Spectros, que estava correndo bem com a bola, teve a sua conversão negada ali pela defesa do Tritões. Então são aspectos, são detalhezinhos desse jogo que a gente tem que olhar sempre, e que foi ali uma grande partida das duas equipes, né? Eu olhando aqui um pouco mais sobre de anotações que eu tenho, né? A OL e a DL do Tritões sofreram muito, né? O que eles conseguiram fazer contra o Caçadores, eles sofreram agora contra o Spectros, né? A DL sofreu bastante e a OL também não conseguiu desenvolver o seu jogo como um todo. Então, se encarar esses Spectros de novo, isso tem que ser um fator muito importante para ser colocado na balança, né? Você conseguir desafogar com o seu jogo terrestre, você dá mais tempo para o Quentin desenvolver jogadas, ele teve que improvisar, ele teve que sair do pocket várias vezes para conseguir distribuir o jogo, e conseguiu, né? Mas se você puder dar mais essa segurança, se você puder dar ali um desafogo para o seu quarterback, isso com certeza ajuda a manter ele descansado e mais confiante para o jogo como um todo, né? E aí, com isso acontecendo, né, o jogo aéreo apareceu muito mais. A gente teve o Hobbs tendo uma grande partida depois de uma estreia bem discreta, né? Acho que ele tinha recebido uma bola só no primeiro jogo. Teve 2 touchdowns nesse jogo, aparecendo um pouco mais. A defesa do Spectros não conseguiu marcar ele muito bem, e ele conseguiu tirar proveito disso com 2 touchdowns. Mas o jogo, o conjunto da obra funcionou muito bem, né? Eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso. A secundária do Spectros realmente sofreu ali com essas jogadas que o Anti-Williams conseguia estender, ou que ele conseguia afundar um pouco mais. Então, pro lado do Spectros, de repente a secundária se ajustar, achar formas de se ajustar, jogar um pouco mais em marcação homem a homem, de repente, ou espalhar um pouco mais. É porque é complicado você montar uma defesa, mais uma vez, quando você encara um quarterback móvel, né? Porque se você mandar todo mundo para tentar pressionar ele e ele escapar, ele vai ter um caminhão para conseguir correr. Se você manda poucos caras e tenta dar mais espaços ali para proteger o passe, ele pode resolver de alguma outra forma. Então, foi um desafio muito interessante. E aí que eu falei que talvez não ter tido o primeiro jogo contra o Imortais possa ter pesado para o Spectros no aspecto de rodar o jogo. A gente viu alguns timeouts ali que a equipe não conseguiu se comunicar muito bem o que queria. O Nick Rooney jogou muito bem, uma situação ou outra ali que o OL não parecia estar na mesma página, e são coisinhas que você limpa com jogos teoricamente mais fáceis, né, vamos dizer assim. E a equipe não teve essa oportunidade, né, já estreou por conta de um adiamento, né, contra o Tritões, que era uma equipe que começou muito quente, que estava jogando bem, e aí acabou sendo o jogo que foi, né, e foi um 36-34, prova de que essa equipe é muito boa. Das anotações do Spectros, né, um ataque muito dinâmico, um ataque muito físico, conseguiu correr bem, conseguiu passar bem. Nick Rooney e Quentin Williams tiveram um papel muito grande para reduzir o número de sacks das suas equipes, porque os dois ali improvisaram bastante, conseguiram estender jogadas. O Nick Rooney, talvez a gente fala que chame um pouco menos de atenção por não ser um cara necessariamente que vai correr com a bola da forma que o Quentin corre, mas ele também evitou muito sacks, conseguiu estender jogadas, correu vez ou outra e conectou passes, né? O Nick Rooney é realmente um jogador muito bom, e foi um duelo muito interessante. E da defesa, foi como eu falei, uma defesa que no front dominou bastante, mas na secundária apanhou bastante. Então são detalhes. Foi um jogo de detalhes, foi um jogo de muitos pontos. Então eu estou muito entusiasmado para que a gente possa ter um jogo 2, né, entre Tritões e Spectros. Acho que o jogo pode ser completamente diferente, tanto no lado de uma vitória melhor do Tritões, de uma vitória do Spectros, de uma vitória apertada, uma vitória diferente do Spectros, porque foram detalhes. São ajustezinhos de detalhes que podem e vão fazer toda a diferença num jogo 2, caso ele aconteça eventualmente pela Conferência Nordeste. Fechando e só para falar, né? O Cox se tornou o maior pontuador acho que o maior número de touchdowns da história da equipe do Spectros nesse jogo, então dá um parabéns para ele aí por esse feito nesse jogo. Virando a chave agora para o Campeonato Brasileiro, né? O Brasileirão da CBFA, tivemos 3 jogos da D2. Vamos começar falando de Porto Alegre Pumpkins 41-0 no Carlos Barbosa Chimangos, né, jogo que aconteceu na casa da equipe do Pumpkins, né? Então foi um jogo que
acho que foi um pouco do que eu esperava, mas talvez eu imaginava que o Chimangos conseguiria responder um pouco melhor. Mesmo a gente tendo visto um ataque que conseguiu correr bem em algumas oportunidades, que conseguiu ali achar um pouco do que a gente falava de variar o terrestre e o aéreo, mas né, que não contou ali com o melhor dos dias do seu quarterback, né, o Maurício, né, teve, acho que foram 4 turnovers, né, do Maurício durante o jogo, e isso realmente atrapalha bastante a equipe, né, então é um ataque que a gente viu que correu bem com a bola em alguns momentos, conseguiu se soltar um pouco mais, mas acabou não tendo necessário ali para finalizar algumas campanhas e conseguir pontos, né. Já a equipe do Pumpkins, o Nicolas, eu até deixei anotado aqui, acho que foi um termo que eu nunca usei aqui, né? Mas dá para falar que o Nicolas ele dissecou, né, a secundária do Carlos Barbosa, né? Porque ele conseguiu fazer um pouco de tudo. Ele conseguiu fazer passes curtos, ele conseguiu fazer passes longos, ele conseguiu enganar muito bem a defesa com play actions e com rollouts para a esquerda, né? Então foi uma secundária que acabou comprando muito o que estava vendo ali muito rápido, né? De uma reação não tão boa, e aí ele conseguiu soltar muitos passes, conseguiu desenvolver muito bem o seu jogo, né? O jogo aéreo ali que tem caras muito bons, né? Tem o Theo, tem o Salini, tem outros caras ali também que com o tempo eu vou decorar o nome de todo mundo, eu prometo. Mas que foi um jogo muito dominante desse ataque do Porto Alegre Pumpkins, né? Como um todo, a equipe realmente se achou, trabalhou, conseguiu desenvolver, mas o jogo terrestre não operou da mesma forma, né? O jogo terrestre engasgou bastante, teve poucas oportunidades realmente de produzir, e eu acho que isso é um aspecto que tem que ser olhado para o próximo jogo, né? Tanto positivo para a defesa de Carlos Barbosa, que conseguiu trazer no front um jogo bom, mas para o ataque do Pumpkins, que vai encarar defesas aí para frente, que também tem bons fronts, que vão conseguir se ajustar, que vão conseguir trabalhar bem, então a equipe vai ter que melhorar isso de alguma forma, ou mudar ali algumas coisinhas nas chamadas de corrida, ou entender o que da OL não está funcionando para bloquear da melhor forma possível. Mas no geral, foi um jogo que o Pumpkins controlou muito bem as ações, a defesa, como eu falei, né? Contra o jogo terrestre foi se ajustando, contra o jogo aéreo cedia ali alguns espaços, mas já tacleava logo em seguida, então não dava espaço pós-recepção para os jogadores da equipe do Carlos Barbosa, e também foi uma equipe que roubou a bola ali 4 vezes, né? Então não dá para falar que a defesa não jogou bem quando você rouba a bola 4 vezes. E eu acho que desse jogo é isso, né? Não, a gente teve uma pick six também dessa defesa, né? Dos 4 turnovers, um foi uma interceptação e também só um pouquinho de atenção mais às faltas que essa defesa acabou cometendo durante o jogo. Mas eu acho que é isso. Essa equipe do Carlos Barbosa, como eu falei, um ataque que conseguiu variar, mas não finalizou. Uma defesa que a secundária tem que ter mais atenção ao jogo, na minha opinião. Eu acho que foram alguns errinhos bem fáceis de corrigir, vamos dizer assim, sabe? Mas que vão passar muito pela percepção da equipe do que está acontecendo no jogo, de repente não comprar tão rápido ali um play action, a galera entender melhor os espaços que tem que cuidar, principalmente na secundária. Passando para o outro jogo que a gente teve, o jogo foi lá no Rio de Janeiro, a gente teve a vitória do Macaé Oilers por 26-0 contra o Rio de Janeiro Capitals. Nesse jogo eu vou acabar falando um pouquinho menos por conta que das imagens da partida que a gente tem e tudo mais, né? Mas foi um jogo que o Oilers venceu com certa tranquilidade, conseguiu estabelecer bem o que queria no aspecto de ser uma equipe que fisicamente ia dominar o jogo, né? Principalmente do lado defensivo da bola, né? O ataque do Captains não conseguiu fazer praticamente nada, né, o jogo inteiro. Teve ali uma corrida ou outra, um passezinho ou outro, mas no geral a defesa do Oilers fechou todos os espaços possíveis e imagináveis. E no ataque, teve um ataque que variou bastante, que emperrou um pouquinho também, mas que foi se soltando, foi capitalizando ali com boas posições de campo. E foi um jogo, acho que tranquilo, né, pro Oilers dentro da expectativa que a gente tinha para as duas equipes. O Oilers fez um jogo bom, fez um jogo seguro, né, até das minhas anotações. Eu acho que talvez faltou uma fagulha que a gente esperava um pouco mais dessa equipe do Macaé, até porque, como eu falei, é um dos candidatos ao título, é o favorito do seu grupo, mas vai ter que ter um pouquinho mais, uma fagulha um pouco maior nesse ataque, considerando aí momento de playoff, quando encarar outros ataques que são bons, quando encarar algumas defesas
que vão exigir mais de você, mas é um time que conseguiu se desenvolver legal também, correndo e passando a bola, mas que precisa de ritmo, né? Querendo ou não, acho que o Macaé só teve um amistoso no ano, né? Que foi contra a própria equipe do Captains, e precisa de mais ritmo para conseguir se desenvolver como um ataque, né? Mas vence por 26-0 e começa bem aí a sua disputa pelo Brasileirão D2. Do Captains, eu acho que não tem muita coisa assim que a gente possa trazer de diferente. Eu acho que os Special Teams valem ali uma menção em alguns bons retornos que a equipe teve durante o jogo, né? Principalmente, que colocou a equipe ali praticamente na red zone, mas não conseguiu capitalizar. E é uma equipe que vai ter que estudar e vai ter que batalhar bastante para os próximos 3 jogos, né? Vai encarar o Oilers mais uma vez e vai encarar o Tigres 2 vezes, né? Então é uma equipe que vai precisar batalhar o máximo possível para, se quiser ainda a liderança do grupo, né? Aí já dependeria de que o Oilers perdesse, né? Pelo menos ganhasse do Oilers pelo menos uma vez, ganhasse os 2 jogos do Tigres e tudo mais. A gente vai entrar numa combinação, mas é uma equipe que precisa batalhar bastante, principalmente para conseguir vencer o Tigres, né? Que também é um adversário que vai ser bem interessante dentro desse grupo. E para fechar o nosso vídeo, né? O vídeo de 11 jogos dessa rodada, né? Inclusive acho que nos próximos vou acabar dividindo em 2 videozinhos para cada competição. Vamos falar de Goiânia Saints 26, Piracicaba Candy Cutters 19, né? Jogo que rolou lá em Piracicaba. Tava lá nesse jogo, inclusive. Queria agradecer todo o carinho da galera do Goiânia Saints e do Candy Cutters comigo nessa partida. Foi muito legal ver esse jogo e narrar esse jogo também, porque foi um jogão. As duas equipes começaram um jogo meio nervosas, né? O Saints não conseguindo estabelecer muito do que a gente via ano passado. A equipe do Cutters com o Iago Brito no comando do ataque é um time totalmente diferente, porque o Iago traz muito mais do que o Marquinhos que estava ano passado, né? Tem mais mobilidade, tem mais conhecimento de jogo, tem um braço melhor, mas a equipe teve muitos problemas com snaps durante todo o jogo, né? Isso acabou atrapalhando bastante não só o Iago, né? Mas o ataque como um todo. E isso foi crucial, obviamente, pro jogo de uma maneira geral. Né, o primeiro TD da partida veio de um bad snap, né, o Iago conseguiu recuperar, se desenvolveu e conseguiu fazer um passe ali para o Bianchi totalmente do nada, né, vamos dizer assim, e o Cutters abriu o placar. A equipe do Saints, dos dois lados da bola, né, mas principalmente acho que do ataque, foi se adaptando ao que a defesa do Cutters fazia, foi se ajustando, foi conseguindo achar formas de correr com a bola. O Matheus no comando do ataque foi também se desenvolvendo, conseguiu conectar bons passes, um quarterback que eu particularmente não me lembro de ter visto antes e fez um grande jogo, conseguiu trazer aí um jogo muito bom. E a equipe do Saints foi achando formas de correr com a bola, foi achando formas de trabalhar da melhor forma possível. Teve ali algumas faltas que atrapalhavam, faltas do Cutters que ajudavam o Saints. Então foi um jogo bem mais equilibrado do que eu imaginava, eu não vou negar. Eu achava que o Saints era favorito por um pouco mais, mas o Cutters trouxe um jogo melhor, não só pelo Iago, a defesa também fez um jogo bom, roubou a bola ali uma vez com o Lucas Melo, conseguiu ter alguns momentos bem interessantes, mas o Saints eu acho que ele se ajustou melhor com o passar do jogo. E em jogos equilibrados isso chama muito mais atenção, né? A defesa teve, eu acho que foram 3 interceptações que a defesa teve com o passar do jogo. O Cezinha, para mim, foi um destaque muito interessante, não só pelo TD de retorno, mas também como um recebedor. Acho que teve um jogo interessante. E a defesa foi se adaptando, né? Foi também, tirou o proveito do bad snap, né? Praticamente selou a partida ali com um touchdown no bad snap, que foi quando a equipe abriu os 7 pontos de vantagem. Então era uma defesa que estava muito ligada e pronta para fazer jogadas, né? Eu acho que isso é muito importante para essa equipe do Saints, né, que tinha ali encarado uma viagem bem longa e conseguiu fazer um jogo muito bom para vencer. Da equipe do Cutters, para mim eu acho que os bad snaps eles acabam sendo o, o grande problema desse jogo, né? Se não fossem os bad snaps, o jogo poderia ter sido totalmente diferente. Porque teve o touchdown ali que a equipe sofreu, né, no bad snap, tiveram outros que atrapalharam campanhas, atrapalhou o ritmo terrestre, atrapalhou o desenvolvimento do jogo aéreo ali com o Iago. Então, tem que assim, eu acho que existe o treino e existe o mental, né? Então, talvez o mental tenha sido o maior peso
para essa situação. Então eu acho que é trabalhar, ter mais calma em algumas situações, vai encarar alguns adversários bons nessa fase de grupos, e se ainda quer brigar pelo primeiro lugar do grupo, ou para ser um dos melhores segundos colocados, não pode ter uma coisa tão básica quanto o snap ser um problema ali por, sei lá, 70% da partida, entendeu? O jogo corrido, eu acho que teve algumas oportunidades, mas não se desenvolveu tanto ali com o Raj. O Iago, como eu disse, teve uma partida que as interceptações, claro, elas acabam pesando muito mais do que os 2 passes para touchdown que ele teve, né? Mas eu acho que ele teve um jogo até bom, considerando que era uma reestreia, né, contra uma defesa que se ajustou bem, conseguiu achar muitos espaços ali, e é um cara que confia muito no jogo dele, né? E quando você confia muito no seu jogo, você arrisca mais, e no que você arrisca mais, você corre esse risco de ser interceptado, mas ele realmente ele muda esse ataque do Cutters para bom em muitos aspectos, né? Vamos ver como a equipe se ajusta e se ajeita para os próximos jogos, né? E as equipes aí ainda encaram Vipers, Vikings e Ocelots, então 3 jogos bons aí para as duas equipes até o final da competição. E o último destaque que eu queria trazer para o jogo, eu acho que é o Vini, né? O kicker da equipe do Cutters, né? Que conseguiu ali converter field goals, um extra point ali depois de uma falta pessoal. Então é legal a gente ver as equipes aí conseguindo ter bons kickers durante todo o jogo para deixar a partida ainda mais emocionante. Bom, gente, mais o vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir você se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu like, seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou, pelo que eu vi aqui, ele ficou bem, bem grande, né? Deu até uma canseira de ficar falando esse tempo todo. Mas espero que vocês gostem e que vocês deixem seus comentários do que vocês estão achando do conteúdo, beleza? Tamo junto e até a próxima!